Scott, precisamos conversar. Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Fries e hoje vamos encerrar o 7º livro com a terceira história, He Told Me Everything. Ele me contou tudo. E gente, o que foi isso? Na moral, Scott Calton. Enfim, né? Nosso protagonista da vez é um garoto chamado Chris Watson. E ele tá lá sentado na mesa de jantar com a família. E ele acaba deixando escapar que ele queria, né, que a família dele fosse legal. O pai fica sem entender a pergunta e diz, como assim? Mas todo mundo na oficina me acha legal, os clientes me elogiam, meus amigos quando eu vou jogar boliche não se afastam, sua mãe também é muito legal, sua irmãzinha é escoteira, todo mundo gosta dela. E o Chris acaba falando, não foi isso que eu quis dizer, a verdade é que eu não sei o que eu quis dizer, tá bom? Só que isso é uma mentira, né? Basicamente, o Chris, né? Ele sabe que seus pais são pessoas decentes, são gente boa, mas eles não são tão bem-sucedidos, né? A mãe dele trabalha como caixa numa agência de serviços públicos desde que ela se formou no ensino médio. O pai dele se chama Dave, ele é um mecânico. E ele tem uma irmãzinha, né, escoteira, que tá no 4º ano, que se chama Emma. Só que aí que tá. A mãe dele vive sendo chamativa nos cantos e o pai é gordo. E aí, basicamente, o Chris vive comparando a família dele com a família, né, dos CDFs do colégio, que moram em bairros melhores, que os pais têm empregos melhores, né? Basicamente, o Chris almeja ter uma carreira de sucesso. Porque, tipo assim, a família dele não é pobre, né? Mas eles tinham pouco dinheiro, os móveis da casa que eles moram são todos de segunda mão, que eram dos avós deles. Eles moram numa casinha pequena, eles têm uma TV de tubo bem básica. Então, não é tanta coisa. O videogame dele tá tão desatualizado que nem dá pra comprar jogo novo. Basicamente, o Chris, ele quer uma vida boa, com coisas boas pra ele e pra família. Ele quer um futuro brilhante pra ele e pra irmãzinha. E aí, né, ele não pode falar isso pros pais, porque ele soaria como um ingrato, né? Mas enfim. A mãe dele diz que a louça no dia de hoje será da Emma e que o Chris tem que ajudar a senhora Thomas a tirar o lixo, né? E depois ir passear com o Costelinho. O Chris até tenta dar uma desculpa, né, de que ele vai começar o ensino médio amanhã, ele precisa se preparar, mas a mãe diz, não, vá, só vai te levar meia hora pra você fazer essas coisas, depois você prepara sua mochila pra amanhã, tá bom? E basicamente é o seguinte, a senhora Thomas é uma senhorinha, né, viúva, que costumava ser professora de português, né, mais especificamente de literatura no ensino médio, e ela lecionou por uns 40 anos, ela foi professora dos pais do Chris. E bom, ela já tá bem idosa, é viúva, ela consegue fazer as coisas básicas sozinha, né? Mas sempre que podem, os pais do Chris oferecem ajuda, ou então oferecem, né, o Chris pra tirar o lixo pra ela. E levar pra... Porque basicamente o Chris vai recolher o lixo da casa da Sarah Thomas, vai levar até a lixeira da garagem e vai levar pro lado de fora, geralmente um dia antes do caminhão de lixo passar pra recolher, né? E aí a Sarah Thomas o recebe, né? Ela ouviu a mãe do Chris falando que ele ia começar o ensino médio e ela oferece ajuda. Ele fala que é mais um cara da ciência, não de português, mas ela diz que ele não precisa se limitar só a isso. Uma pessoa pode se especializar e aprender várias coisas diferentes. E a verdade é que o Chris, ele duvida, né, que uma senhorinha possa ensiná-lo algo, visto que ela é tão idosa que já pode ter esquecido algumas coisas. Mas enfim, né? Ele vai, tira o lixo da senhora Thomas e volta para casa, né? No quintal ele encontra o Costelinha, né, que é o cachorro de estimação dele, e o Chris comenta que ele queria, né, um cachorro de raça pura, essas coisas, mas o pai falou, né, que além de não ter dinheiro, seria antiético comprar um cachorro de um criador quando existiam vários cachorros sem lar em abrigos, né? Então, não comprem, adotem. Mas enfim, o Costelinha, né, é um vira-lata marrom bronzeado, grandão com dentes tortos. E ele só gosta, né, de
ficar deitado, comer, essas coisas, mas o Chris leva ele para passear e ele comenta que a vizinhança dele é deprimente, pois todas as casas são idênticas e foram construídas, né, para os operários de uma fábrica que fechou muitos anos antes do Chris nascer. E aí nós temos mais uma ligação, pois possivelmente essa é a mesma fábrica que nós ouvimos falar lá em Into the Pit, onde o pai do Oswald trabalhava e a fábrica fechou, né? E como aí tá dizendo que a fábrica fechou muitos anos antes do Chris nascer, provavelmente essa história se passa depois de Into the Pit. E como nós sabemos que Room for One More se passa na mesma cidade por causa do Snack Space, né? Provavelmente essa história também se passa na mesma cidade, que He Told Me Everything. Então, Into the Pit, Room for One More e He Told Me Everything, tudo na mesma cidade, períodos de tempo diferentes. É o que dá a entender, né? Mas enfim. E aí, o Chris, ele volta pra casa, né? Depois de passar com costelinha, e ele tá muito empolgado fazendo a mochila, pois o ensino médio seria uma mudança de áreas, né? E ele queria entrar para o clube de ciências de West Valley High, porque é uma escola com um clube de ciências que tem uma baita de uma reputação. Eles quase sempre vencem as feiras de ciências em que eles vão, né? E o professor, o Sr. Little, tem uma baita reputação, pois os experimentos são bem bacanas e dizem, né, que tem fama de mudar a vida das pessoas. É exatamente isso que o Chris quer. Mas, enfim, durante uma feira de calouros, né, o Chris ele foi direto para a bancada desse clube de ciências para se inscrever, porque nada mais interessava para ele. Inclusive, né, o Sr. Little ele faz alguns retiros, que são justamente onde tem essas experiências que podem mudar a vida, né? E não só isso, mas elas garantem o status da pessoa no clube de ciências como no colégio, e o Chris queria isso, status. Mas então a mãe dele chega dizendo, olha, o Josh e o Kyle estão aqui. O Josh e o Kyle são os melhores amigos do Chris, né, que ele conhece desde pequeno, pois eles cresceram juntos, eles moram na mesma rua. E eles dizem, ei cara, tudo bom? Vamos lá no Dairy Bar e depois vamos no lago. E aí o Chris também é assim, porque o Josh e o Kyle não são muito empenhados, não são tão focados no futuro. Eles são mais de boa, de seguir o fluxo, deixar as coisas acontecerem, sabe? Não são tão esforçados quanto ele. E aí ele já estava até pensando em se afastar dos dois quando chegasse no ensino médio, para garantir uma reputação melhor. Mas enfim, os três vão pedalando até o Dairy Bar, né? Tomam sorvete. E vão pro lago, né? Que não é bem um lago, é uma lagoa que não dá nem no rio, nem no mar, em canto nenhum. Basicamente, a lagoa está estagnada, só criando muco, alga, gosma. E ele também acha que o Josh e o Kyle estão estagnados, né? Mas ele não vai ficar, ele vai seguir em frente. Então, no dia seguinte, o Chris se arruma todo, toma café. E a mãe dele fica, ah, meu bebezinho cresceu. E a minha outra bebê também, né? Ela foi sozinha, ela se arrumou sozinha, tomou café e foi pro ponto de ônibus sozinha. Ela é tão independente. Ei, eu pego mais tarde hoje no trabalho. Quer uma carona pro colégio? Não, eu vou de ônibus. Ela, ai, meu homenzinho, tão independente. Mas enfim, né? O Chris, ele fica o tempo todo lá, empolgado pro colégio. Aí ele entra no ônibus, o Josh e o Kyle estão sentados num canto, chamam ele, mas ele os ignora e vai sentar sozinho no fundo do ônibus, porque ele não quer ser visto de má companhia. E aí ele passa a manhã inteira, né, até o terceiro período, que vai ser aula de ciências, empolgado. E aí quando ele vai, né, pra sala do Sr. Little, ela tá cheia de experimentos, lâmpadas de lava, pôsteres com trocadilhos científicos. Bom, basicamente o sonho de qualquer cientista, né? Mas tudo é impressionante, até mesmo o Sr. Little. Inclusive, ele é bem pequenininho, né? Fazendo juízo ao sobrenome, mas enfim. Na aula, o Chris conhece um garoto chamado Sanjit Patel, ou Sun, né? E o Sun diz, ah, você é calouro, né? Eu sou veterano, seja bem-vindo, você vai se inscrever no clube de ciências? Ele, sim, eu vou. Ele, ah, que massa, olha, eu vou me reunir com alguns membros do clube na cantina, na hora do almoço, você quer sentar com a gente? Eles podem dar uma olhada, ver se gostam de você e tal. Ele, sim. E aí, na hora do almoço, né, o Chris e o Sam se encontram com o Malcolm e a Brooke, que são membros do clube de ciências, né, estão na cantina. Eles o cumprimentam, né, e dizem que ele deve ser bem esperto, pois o Sr. Little só permite alguns calouros nas aulas avançadas de nível 2.
E os que não conseguem ficam na aula de Ciências da Terra da senhorita Harris, né? E aí, eles sabem que o pessoal vai falar do retiro depois do almoço, né, na sala do Sr. Little. Tá todo mundo empolgado com o que será que vai ser esse ano. E aí o Sam convida, né, o Chris para fazer parte de um grupo de estudos que ele tem junto com a Brooke e o Malcolm. Eles se reúnem às quartas-feiras na cafeteria Cool Beans, no centro. E aí, beleza, todo mundo vai lá, né, para a sala de aula, e o Sr. Little fala que a ciência requer um sacrifício e que o pessoal só vai poder vir, né, se estiverem dispostos a fazer um sacrifício e experimentar uma transformação. Nos anos anteriores, geralmente os retiros eram feitos em grupo, mas esse ano o experimento será individual. Cada um vai receber um cubículo e um kit de cientista maluco Freddy Fazbear. Ai, meu Deus. Mas, enfim, né? Dentro desse kit de cientista maluco, né? Vai ter uma solução chamada Fazgul. Eles vão colocar o Fazgul numa placa de Petri, que são aquelas plaquinhas, né? De teste. Então, com um alicate, a pessoa vai arrancar um dente da boca e colocar no Fazgul. E vai esperar, né? Para ver o que acontece. Ele vai fornecer sacos de dormir para o pessoal tirar um cochilo enquanto o processo se desenrola, né? E ele não diz o que vai acontecer para não estragar a surpresa, mas ele fala que os resultados falarão por si. Então, depois que os resultados forem entregues, né? Eles vão descartar a criação num saco de risco biológico e vão sair dali uma pessoa mudada. Ele também fala que quem não participar, né, pode ter um desempenho inferior nas aulas, mas que ainda dá para passar na média. Só que geralmente os alunos que participam do retiro, eles são conhecidos por se destacarem, né? E é exatamente isso que o Chris quer. Além, né, de que vão receber 500 créditos extra. Então, é bem legal, né? O Sr. Little passa distribuindo um formulário de participação e pede para que eles não comentem sobre a extração de dentes, pois ele não quer receber nenhuma conta bancária de dentista, né, para ter que pagar. Mas enfim, essa é a única parte do experimento que o Chris não está muito empolgado, pois desde pequeno ele sempre foi muito cuidadoso com os dentes, ele nunca deixava arrancar. Ele sempre esperava ficar muito mole e cair sozinho, ou quando ele mordia uma maçã e acabava saindo. Mas enfim, ele tá em casa, né? O Josh e o Kyle aparecem, tentando convidá-lo para ir assistir Revingadores no cinema na sexta-feira. Mas ele dá uma desculpa, dizendo, não, eu vou ter o clube de ciências, eu não vou poder ir. E aí, né, eles falam pro Chris ter cuidado com esse clube, pois dizem que é como se fosse uma espécie de culto. Mas, enfim, né? Eles também falam, né, que os garotos de lá são snobs e pedem pro Chris não virar um. Ele diz, não, eu nunca poderia me virar um snob, gente, relaxa. E aí que tá. Isso é o que o pessoal da aula da senhora Harris fala do pessoal da aula do Sr. Little. Ou seja, o Josh e o Kyle estão na aula da senhora Harris. Mas eles não são bestas. Eles sabem que o pessoal de lá é chamado de burro. Eles perguntam se o Chris acha que eles são burros. Eles, não, nada disso. Mas, gente, eu tô realmente ocupado aqui, né, com o dever de casa, eu não vou poder sair. Então, quem sabe a gente vai fazer alguma coisa semana que vem. E aí, beleza, né? O Josh e o Kyle vão embora, mas o Chris sente que eles estão se distanciando, né? E aí, na sala, a mãe dele tá tentando arrancar o dente mole da Emma, né? Ele diz, não faz isso enquanto eu tô aqui, não. Mas ele volta pro quarto e ele tem uma ideia. Chega na quarta-feira, né? Ele vai, depois da aula, até a cafeteria Cool Beans e ele já passou várias vezes por ela, mas nunca entrou. Chegando lá, ele vê, né? Ele sente o aroma de café, vê um monte de gente com roupa de escritório, essas coisas, de advocacia. Pois geralmente as pessoas mais ricas, né, comem lá. E aí, ele vê o Sam e os amigos sentados numa mesa, ele vai fazer o pedido, só que ele não costuma beber café, então ele fica confuso, né? Ele fala com a funcionária e ela decide preparar um mocha gelado para ele. Ela entrega, né? Acaba sendo $2 mais caro do que ele pensava, mas ele fica vasculhando a bolsa, paga. E esse mocha parecia mais um milkshake comparado com os cafés quentes, né? Dos amigos. Mas enfim. Os amigos estão debatendo, né? Sobre as férias de inverno. O Malcolm tá reclamando que ele queria ir pra Itália, mas a mãe vai para Paris. O Sam, ele comenta outra coisa lá, que é bem chata, que ele nunca pode escolher onde vai.
E aí o Chris fala que ele entende como é, né? Não ter um lugar de fala na hora de escolher onde vai passar as férias. Porque basicamente, durante as férias de verão, os pais dele alugam uma casa lá no parque estadual e ficam lá. É até legal, mas são férias de pobre, né? Segundo o Chris. Ele não fala isso pros amigos, porque ele não quer ser julgado. E a Brooke, né, diz, você tá tomando um moca que nem eu, né? Só que o meu é quente. É bem gostoso, hein? Eu recomendo. E o Chris, ele começa a tentar relaxar, pois, poxa, eles estão ali de boa. Então ele quer agir como se ele pertencesse àquele grupo. O pessoal começa a discutir sobre o retiro, né? E a Brooke fala que no ano anterior um garoto não seguiu as instruções do Sr. Little corretamente e acabou tendo que recolocar alguns dedos. Após isso, né, ele foi transferido para a turma da Sra. Harris. Mas o Malcolm tranquiliza o Chris dizendo que esses experimentos são seguros, se você souber o que está fazendo. E o garoto não sabia, né? E eles ficam zombando da cara dos alunos da Sra. Harris e o Chris também zomba, embora ele ainda se sinta um pouco mal porque o Josh e o Kyle fazem parte dessa turma. Mas enfim, quando ele volta para casa, ele encontra a mãe, né, no sofá. Ela assinou o formulário de permissão para ele. E ele diz, mãe, será que não poderia aumentar minha mesada um pouquinho? Ela, é? De quanto estamos falando? Ele, só uns $10 a mais por semana. Ela, é? Por que você precisa disso? E ele explica, olha, eu entrei num grupo de estudos, a galera se reúne lá na cafeteria Cool Beans, no centro, e eu preciso de grana pra pagar a bebida, né? Ela, não fique viciado em café não, pois essas coisas são muito caras e sugam muito dinheiro, tá bom? Eu tinha uma mulher que trabalhava comigo que era viciada em café, e depois que ela parou de comprar, ela ficou espantada com quanto dinheiro ela conseguiu economizar, né? Olha, por que vocês não se encontram na biblioteca, que é de graça? E ele, mãe, meus amigos vão achar que eu sou pobre. Ela, olha, se eles são seus amigos, eles não vão ligar para quanto dinheiro você tem. E você também não devia ligar para quanto dinheiro eles têm. E o Chris explica que não é assim que a vida real funciona, né? A mãe diz que sabe disso e ela queria, né, que a vida real funcionasse assim. Então ela chega num consenso com o Chris. Ela vai dar $5 a mais, mas é só isso. E aí ele agradece, né? E finalmente chega sexta-feira à noite, o dia do retiro. Todo mundo tá lá reunido na sala do Sr. Little, que chega e diz, olha galera, eu pedi pizzas, pois a noite será longa e nunca se deve fazer pesquisas de estômago vazio. Mas deixe-me explicar novamente as regras do experimento, né? Como podem ver, eu providenciei um cubículo para cada um. Lá dentro vai ter uma mesa e vai ter um saco de dormir. Em cima da mesa vocês vão encontrar, né, o kit de cientista maluco Freddy Fazbear. E dentro desse kit vai ter um recipiente de Fezgul e uma placa de Petri. Vocês vão colocar o Fezgul nela e com esses alicates aqui vocês farão o sacrifício. Vão arrancar um dente da boca de vocês. Eu recomendo arrancarem de trás, né? Pois quando seus sisos nascerem, vai ter mais espaço na boca, né? E eu já vou logo avisando. Quem não conseguir lidar com essa parte do experimento, saia agora. Pois está na hora de separar os verdadeiros cientistas dos aspirantes. Ninguém se mexe, né? E ele diz, beleza, depois de arrancarem o dente, vocês vão colocá-lo no Fezgul. E ele não só vai manter o dente de vocês vivo, mas também fará o dente pensar que ainda faz parte de você. Deixem-me falar melhor. Quando você tocar no Fezgul, vai criar uma gavinha, né? Que, para quem não sabe, é como se fosse um órgão vegetal que liga as plantas. Aí, no caso, a pessoa vai tocar no Fezgul, né? Vai criar uma gavinha que vai criar uma conexão. E vai puxar lentamente os glóbulos vermelhos do corpo da pessoa. Basicamente, a célula sanguínea vai alimentar e energizar o Fezgul. E dentro de algumas horas, ele vai formar uma boca. Ela vai abrir, né? E vai dizer algo que a pessoa nunca irá esquecer. E quando a boca disser o que precisa, ela vai morrer. E aí ele providenciou, né, sacos de risco biológico para que eles descartem a boca e o Fezgul. E aí beleza, né? Eles vão colocar a boca e o Fezgul dentro do saco de risco biológico e entregá-lo para ele descartar corretamente, né? Então depois disso eles vão poder ir para casa. E aí a pizza chegou, né? E o Sr. Little disse, vocês têm meia hora para comer, beber e socializar. Depois, hora de pôr a mão na massa. E, gente, sabendo que provavelmente essa história se passa no mesmo local, na mesma cidade que Into the Pit e Room for One More, provavelmente o Sr. Little fez esse pedido ou no Freddy Fazbear's Pizza ou na própria Jeff's Pizza. E tem teorias de que o Sr. Little possa ser
o chefe do Stanley, de Room for One More, porque era descrito que o chefe era baixinho e careca, né? E no local que o Stanley trabalhava, lá, a referência a Circus Baby Entertainment Rental, tinha um local lá para descartar lixo biológico, né? Lixo de risco biológico, tanto é que fedia. Então é bem possível que o Sr. Little seja o chefe do Stanley. Mas enfim, né? O Chris pega a fatia de pizza dele, vai lá sentar junto com os amigos e eles discutem como os pais provavelmente vão ficar furiosos quando descobrirem. Os pais da Brooke vão ficar de boa, porque ela fala que eles deixariam ela serrar o próprio braço em prol da ciência. Mas os pais do Sam provavelmente vão ficar furiosos, principalmente a mãe, porque ela é dentista, né? E aí o Malcolm diz, Chris, você não me falou ainda, né? O que é que seus pais fazem? E o Chris mente dizendo que a mãe dele é engenheira elétrica e o pai é engenheiro mecânico. Eles, uau, pais engenheiros, você deve ser fera em matemática, né? Ele, sim, eu sou. A única verdade que ele disse até agora, né? Mas enfim, passada a conversa é a hora do experimento. E aí é revelada a ideia do Chris. Ele não arrancou um dente da boca dele. Quando ele era mais novo, ele não acreditava muito nisso de fada dos dentes. Então ele sempre ficava com os dentes de leite dele. Então ele pegou um dente de leite e enfiou no bolso, né? E aí, quando ele entra no cubículo, ele escuta um monte de gente lá gemendo de dor quando estão arrancando os dentes. Ele finge também que arranca, né? Vai gemendo. E coloca, né? Ele mergulha o dente de leite dele no Fezgul. Só que quando ele tira o dedo, tem uma gavinha rosa presa no indicador dele. E ele diz, beleza, eu vou me deitar aqui e esperar, né? Então ele começa a sonhar com um futuro promissor, ele passando na faculdade, uma faculdade boa, tendo destaque, criando uma pesquisa lá bem bacana, que o professor cientista dele elogia, ele na formatura, só que aí a gengiva começa a sangrar e todos os dentes dele são arrancados. O Chris acorda assustado, né, e escuta sussurros. Ele acha que são as bocas, né, do resto do pessoal. Ele escuta uma menina falando uau, e ela sai do cubículo, né? Ele só abre uma frechinha assim pra ver quem é, e é a Brooke. Ela tava com expressão habitual, né? Diferente, ela tava com a expressão mais inteligente, controlada, só que as feições da Brooke estavam mais suaves e abertas. Ela estava com os olhos arregalados e cheios de admiração. E a Brooke vira, né, pro Sr. Little, entrega o saco de risco biológico e fala, ela me contou tudo. E aí ele diz, muito bem, Brooke, você pode ir para casa. Ela agradece e vai embora, né? Outro garoto chamado Jacob tá com a mesma expressão de admiração. Ele vira pro Sr. Little, entrega o saco e diz, ele me contou tudo. E ele vai embora, né? O Chris fecha a porta do cubículo, olha para o experimento dele, não mudou nada. E ele pensa, e se eu falhar? Porque a maioria desses alunos, né, desses espertos, são filhos de cientistas, médicos, advogados, doutores, e eu não, e se eu falhar? Mas enfim, né, o Chris se sentiu drenado, esgotado e caiu no sono de novo. Quando ele acordou, ele sentiu que os arredores estavam quietos, né? Só que aí que tá, a gosma estava maior que a placa de Petri. Não era uma boca, né, tava parecendo uma bolha rosa e pegajosa. Desagradável do tamanho de um punho de um bebê. Ele nem sabia descrever direito o que é. Mas ele percebeu, né, que estava num processo lento. O Sr. Little bate na porta, né, pra ver como tá o experimento. E o Chris fala, Sr. Little, eu sou o último que sobrou. Ele, não, ainda tem alguns alunos. Ele questiona se fez alguma coisa errada. O Sr. Little diz, não, esse é praticamente um experimento impossível de bagunçar. Ele olha, né. Ô Chris, você colocou o dente aí? Ele, sim. E aí o Sr. Little vira e diz, olha, às vezes nós temos que admitir que não sabemos por que as coisas acontecem como elas acontecem. Ao meu ver, você tem duas escolhas. Você pode desistir, ir para casa, fazer seja lá o que você faz no celular, ou reconhecer que algo interessante está acontecendo, mesmo que não saibamos o que é, e esperar para ver o que acontece. O Chris, obviamente, decide esperar, né? E ele diz que admira a paciência do Chris e muitas vezes, né, muitos cientistas conseguiram sucesso através da paciência e determinação. E aí, beleza, o Sr. Little vai checar os outros, né? O Chris vai escutando um monte de gente dizendo, ela me contou tudo, ele me contou tudo, ele me contou tudo. E aí, passa mais um tempo, ele chama o Sr. Little, né? E pergunta se ele é o último. Ele diz que sim. E ele diz, eu devo desistir para o senhor ir para casa e tal. Ele, não tem outro lugar para estar, não. E se você está disposto a esperar para ver o que acontece, eu também tô. Lembre-se, paciência e determinação.
E aí ele fecha a porta, né? O Chris sente outra onda de exaustão, desmaia, e quando ele acorda ele se assusta, pois a massa cresceu 5 vezes a mais em tamanho. Não era mais uma bolha inerte. Agora ele tinha a forma de um torso humano, sem membros, e estava pulsando com vida. A pele, se é que podia chamar assim, era um rosa translúcido. E aí o Chris nota a pulsação vindo também da gavinha, que está mais grossa, parece um tubo. E ele percebe que essa coisa está pulsando com as batidas do coração dele. Ele sente uma vontade de fazer xixi, né? Só que ele não sabe como ele vai sair dali. De repente, a vontade passa. Ele olha para a coisa e vê que ela esvaziou um líquido amarelo. Ele, peraí, o meu xixi passou pelo tubo e saiu por aquela coisa? E ele percebe que aquele tubo estava ligando o corpo dele à coisa. Estava alimentando ela como se fosse um cordão umbilical ligado a um feto, sabe? E aí ele decide cortar com o alicate, mas no momento que ele prende o alicate no tubo, ele sente como se alguém estivesse sufocando a vida dele. Então ele solta, né? Recobra o ar. E quando ele olha, a forma lá de Fezgul criou um pescoço e uma cabeça. A visão do Chris começa a ficar distinta, embaçada, né? Ele bota a mão na frente do olho direito, tudo fica escuro. Ele bota a mão na frente do olho esquerdo, mas o olho dele sumiu. E aí ele percebe uma orbezinha do tamanho de um olho passando pelo tubo e sendo transferido para a coisa. Então ele percebe que ele está atuando como um doador de órgãos vivo para a coisa de Fezgul. Só que ele estava fraco demais para se levantar, né? Ele tenta gritar por ajuda, mas a voz saiu mais fina e fraca do que ele gostaria. O Chris se sentiu esgotado, os braços e as pernas estavam moles, feito um macarrão cozido demais, né? Então ele acaba desmaiando de novo. E bom, gente, aqui está a coisa de Fezgul. Que negócio bizarro, né? Mas, enfim, o Chris, ele acorda, né? E ele se assusta, pois a criatura de Fezgul está sentada na mesa de frente para ele. Mas agora não é uma criatura, é um garoto com um tom de pele rosa que está sentado de frente para o Chris. Na verdade, é um clone do Chris, feito de Fezgul. E o corpo do Chris, né? Virou como se fosse uma gosma. Como é que ele ainda podia estar vivo? A coisa tinha o cabelo do Chris, o olho do Chris, né? Perdão, só tem um olho. E tava com as roupas do Chris. O Chris tava pelado lá, largado no mijo. Mas enfim, né? O Chris, ele sabe. Ele acabou percebendo, né? Ele nunca mais ia ver a família ou os amigos. A criação, né? O clone de Fezgul ia assumir o lugar dele e ninguém ia notar a diferença. A vida do Chris continuaria sem ele. Então a criatura, o Chris de Fezgul, se aproxima do nosso Chris, né? E ele, olha, escuta, meu pai e a minha mãe vão te amar porque eles me amam. Seja legal com eles, tá bom? Com a sua irmãzinha agora, né? Ela agora é sua irmãzinha, com a Emma. Ela é escoteira e seja legal com ela. Tem a nossa vizinha, né? Uma senhorinha chamada Senhora Thomas. Ajude ela quando puder, tá bom? E brinque com Costelinha. O clone pergunta, ué, por que eu vou brincar com a Costela? Ele, não, o Costelinha é o meu cachorro, seu cachorro, né? Cuide bem deles, tá bom? Então o Chris sentiu uma sensação estranha de sucção. E onde ficava o olho direito dele, sumiu, né? O olho foi para o clone de Fezgul, tudo ficou escuro, mas o Chris ainda escutou outros barulhos, enquanto o resto do corpo dele era sugado, como se a coisa estivesse bebendo o que restava por um canudo comprido, como se fosse a borra de um milkshake, deixando apenas um recipiente vazio. Então corta, né, para o ponto de vista do clone, que agora vai se chamar Chris, né? E ele estava de pé sobre uma massa disforme de carne vazia no saco de dormir. Então ele enfia os restos da carne no saco biológico, né? E era bem leve até essa carne. Então o clone sai do cubículo, olha para o Sr. Little, né? Que está sentado bebendo café, comendo uma rosquinha. E ele diz, bom dia, Chris. Foi uma noite longa, né? Você concluiu o experimento? Você obteve os resultados que você queria? Então, o clone do Chris, né, de olhos arregalados, cheio de admiração, pois em breve estaria, né, entrando no mundo real pela primeira vez, ele vai, entrega o saco para o Sr. Little e fala, ele me contou tudo. E aí, o Chris, né, sai pro lado de fora do prédio, e o sol estava quente no rosto, o céu estava azul, as nuvens estavam brancas e fofas, e os pássaros estavam cantando nas árvores. O Chris sorriu. Era um lindo dia. Fim da história. Putz grilo, Scott Calton. Que raios você bebeu pra provar isso?
Eu não sei quem é pior, se é ele que aprovou a história ou se é a Ellie Cooper que escreveu, né? A história pra mim é um 8 de 8. Eu acho que foi a história que eu menos gostei nesse livro. E que conceito bizarro é esse de Fezgul? Uma gosma da Fazbear que você coloca um pedaço do teu DNA e ela cria um clone teu que suga tua vida. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Que conceito bizarro. Mas, enfim, né, gente? É isso. Essa foi a história. E, basicamente, a turma inteira agora é um monte de clone de Fezgul. A gente não sabe se o Sr. Little também é uma criatura de Fezgul. Eu acredito que não, ele só deve ser um funcionário da Fazbear mesmo. Tanto é que ele possivelmente contratou o Stanley, né? Mas é isso. Vejo vocês com os resumos do próximo livro, que é The Gumdrop Angel. E é tão bizarro quanto. Mas é isso. Fiquem com Deus coração. Jesus te ama. Deixa um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why